muito mais um elenco incomparável. Ninguém tem igual. É incomparável. Se ganhar e perder, faz parte do jogo. Mas ninguém tem igual. Vazou uma notícia sobre Gabigol nessa madrugada que tá abalando os setores ali no Ninho do Urubu. Para tudo aí, nação rubro-negra. Na manhã desse sábado, eu já te trago... Assim, nós rubro-negros, ó, amamos isso aqui. Não é verdade? Amamos. Isso aqui é minha segunda pele, cara. Mas não é fácil. Não temos um dia de paz. Agora surge aí essa bomba que eu vou detalhar para você em primeira mão aqui. Vou explicar com detalhes essa questão do Gabigol e que vazou no Corinthians, de um acordo já verbal firmado. Mas tem muitas outras notícias importantes. Primeiro, eu quero desejar a você e sua família um sábado abençoado, um excelente final de semana para você, rubro-negro que está me assistindo. Segundo, segura aqui na minha mão, não solta não, rubro-negro. Fica nesse vídeo até o final para você não perder nada, ficar por dentro de tudo que está rolando no Flamengo. Fechou? Toca aqui, ó. Bora para as informações. Já já eu trago essa questão do Gabigol. Mas tem muita notícia boa. Segura aí. Já mete o dedo no like e me fala aqui. Você acha que o Gabigol é fundamental no Flamengo? O Flamengo tem que ir para cima e tem que... porque existe essa notícia. Mas você acha que o Flamengo precisa do Gabigol? É importante o Gabigol ou pode deixar ali ir? Comenta aqui, tá bom? Comenta aqui. É importante seu comentário, hein? Quero saber. Eu acho que se ele quiser ir, não tem jeito. Tem que deixar ir. Essa é a minha opinião, mas a sua pode ser diferente. Se for diferente ou igual, coloca aqui pra gente. Seguinte, punições do STJD saíram hoje. Cícero Mello acompanhou a audiência ao vivo, trouxe pra gente que podem recorrer ainda os clubes, tá? Mas as punições são as seguintes. Coloca aí na tela pra gente, por favor, pelo jogo do Campeonato Brasileiro, em que se enfrentaram Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena e houve aquela confusão generalizada, né? Alcaraz, suspensão de 4 partidas pelo artigo 254A, praticar agressão física, lembrando que ele já cumpriu uma partida. Cada um dos jogadores já cumpriu uma partida. O Yuri Alberto pegou suspensão de 2 partidas pelo artigo de jogada violenta, é diferente do Alcaraz, né? É o mesmo artigo, mas é uma outra letrinha ali dentro do artigo. O Yuri Alberto, ele está suspenso no jogo contra o Cuiabá. Ele já cumpriu um jogo, então essa suspensão vai ficar para o jogo contra o Palmeiras. O mesmo vale para o Kaká, que pegou 2 partidas de suspensão por praticar ato desleal ou hostil. E o Emiliano foi suspenso por um jogo. Esse aí já cumpriu. Você acha justo, cara, essas punições aí? Cara, o Yuri Alberto pegou 2 jogos. O que agrediu pegou 2 jogos. O Alcaraz, 4. Você acha justo sair nação rubro-negra? Eu acho absurdo. Sinceramente, eu acho que é uma patifaria. Mas coloca aí nos comentários caso você queira. Suspensão. Essa é a informação do dia de hoje, né? O Fabinho Soldado também foi suspenso por 15 dias. É verdade. O Fabinho Soldado também acabou suspenso por 15 dias. Isso é por causa desse jogo aí, né? Nessa entrada, né? A imagem da tudo confusão. se origina nessa entrada do Yuri Alberto. Aí o árbitro vem dar cartão vermelho e aí o resto é isso aí que você tá vendo aí. É o Alcaraz, é o Kaká em cima do Alcaraz e aí foi isso aí que você viu. Foi essa confusão toda. O árbitro sai, fica olhando o acontecimento, depois dá cartão vermelho. Se fosse para dar cartão vermelho... Era para mais gente. Tem quantos ali? 22, mais o banco e tal. Ali dava uns 10 cartões vermelhos. E eu vou te falar que a punição também não me pareceu ser igualitária para os dois lados. Para começar, que o Yuri foi expulso por uma falta, ele sai de campo, ele fica meio que fora da confusão. Então, eu não entendi. O Kaká e o Alcaraz, para mim, tinham que ter a mesma punição. O mesmo número de jogos. Tapa, né? Saíram no tapa os dois, mesmo número de jogos para os dois. Mas, enfim... O que me pega muito é que o STJD tem... Ele pode escolher quando... Dentro do prazo, ele pode escolher quando ele vai julgar. Sim. Isso, para mim, é um... Nossa, olha a agressão aí. Sim, teve a expulsão, quando tem que cumprir um jogo. A suspensão ou não tem que ser definida antes do segundo jogo. Você não pode esperar 3 rodadas, acho que é a 4, a 2 rodadas, a 5 rodadas. Isso não tem a menor lógica. Estava olhando 1º de setembro. É. Vamos falar, Brasil. Foi 2-1. O primeiro jogo do Alcaraz foi.
Foi. 1º de setembro, é isso aí. Biel. Absurdo, né, gente? Vamos falar a Não tem verdade, que que rolar, absurdo, Maurício. cara. Nem 18 sei de mais. outubro. Tá de brincadeira. Aí, É, no louco. futebol, 19. que tem 18. 18. muitos problemas de credibilidade, onde se acha que o juiz ajuda Você um, tá louco, que a tabela ajuda Não o outro, existe isso que não, sei cara. o quê. Você também tem a possibilidade de criar esse tipo de situação, porque você não tem uma data definida. Então é simples. O jogo foi sábado ou domingo. Tem jogo quarta, domingo. O atleta foi expulso, vai ser julgado. Tem que ser julgado antes do outro final de semana, antes do segundo jogo. Pra todo mundo. No Brasil não tem comissão de penas, porque a justiça brasileira é atrelada à justiça do país. Então, a justiça esportiva é atrelada à justiça do país. Sim. E no rito da justiça, de uma forma geral, existem a denúncia, o trâmite, a marcação do dia da reunião, vai para uma Câmara, depois é que vai, se alguém recorrer, aí vai para o Pleno, porque é o rito processual do país. Se fosse comissão de penas, como tem na FIFA, como tem na França, como tem na Inglaterra, como tem na Espanha, como tem até na Argentina, aí a situação é diferente. Mas o rito promove isso, essa demora. Eu não tô é o questionando. rito processual. Isso. É o que eu estou questionando. Não estou questionando as pessoas. É simples. Você pega a súmula. Súmula tem que sair rapidamente, né? Saiu a súmula... Isso quando funciona a súmula eletrônica, porque estava com problema na súmula eletrônica, eles estavam fazendo a súmula à mão. E para a súmula à mão tem 3 dias para entregar. A súmula eletrônica faz lá no vestiário, mas eles estavam com problemas. Às vezes a CBF tem um problema dos tablets da súmula eletrônica. Não, aí não dá. Acho que vão Agora, contra o Flamengo, acho que tem, assim... É um duelo da técnica flamenguista, da ideia flamenguista. Eu não sei que o Felipe faça uma baita surpresa e faça tudo aquilo que o flamenguista nunca aceita, que é tentar montar um time muito mais defensivo do que ele costuma montar, que seria uma enorme surpresa até para o Ramon. Não é o perfil do Felipe, né? Eu acho que não é o perfil dele e eu acho que os jogadores também se sentem desconfortáveis. Isso não foi treinado, né? Como é que você vai colocar agora, de repente, uma coisa que não é treinada? Concordo. Então o Flamengo vai pressionar alto, o Flamengo... Você não pode dar espaço no meio-campo como fez no primeiro tempo, quando colocou o Coronado mais recuado e o Garro, porque o Flamengo toma conta do jogo, porque o meio do campo do Flamengo é um meio-campo muito refinado tecnicamente. Mas aí consertou no segundo tempo, o Corinthians foi melhor. Cresceu. O que eu acho é que tem uma coisa assim que é exatamente inversa ao que acontece no Campeonato Brasileiro, vai acontecer na Copa do Brasil. Toda a pressão está em cima do Flamengo. Toda. Senão a temporada praticamente acabou. Sim, praticamente acabou. A temporada já não será boa. Mesmo que for campeão da Copa do Brasil, você não pode perder de um Peñarol que você não consegue achar um jogador para você contratar para ser reserva do Flamengo, no máximo, alguém para ser reserva, um time barato. Depois de perder ano passado do Olímpia, depois de ir no Campeonato Brasileiro, não consegue manter liderança. Veio o Botafogo crescendo. A temporada do Flamengo é uma temporada muito abaixo da expectativa do flamenguista. Quando ele olha o elenco, ele tem razão de ter expectativa lá em cima. E aí, todas as coisas que a gente sabe que aconteceram podem explodir de vez com outro técnico, se o Flamengo não passar do Corinthians. Segura a emoção. Sabe por quê? Menos confiante que o Corinthians na Copa do Brasil. E acho que isso tem ficado claro com essa questão das finalizações, porque quando começar a entrar uma bola, 2, 3, elas vão entrar porque não é uma questão técnica do Flamengo. São jogadores que perdem gols com o próprio Gabigol, quando não consegue jogar bem, que tem muito mais futebol do que tem mostrado. Então é uma questão de virar a chave, só vira a chave ganhando. Né? E o Fluminense, acho que ontem consegue um resultado importante que vai deixar a vida bem tranquila nessa disputa pela permanência na primeira divisão. Acho que o Fluminense vai subir bastante ao longo do Campeonato Brasileiro nesse último mês e meio. Eu não vou ignorar isso que o Birner colocou, obviamente, em relação ao Flamengo e ao Corinthians, é que eu quero fazer uma conexão de o que faltou nesse jogo para a gente falar de Corinthians já. Então, vou pegar pelo gancho da confiança, mas para falar disso aqui, ó. O Ganso perde um pênalti no primeiro tempo. Porque ele não é o batedor de pênalti, Tudo quem bem. bate é o Arias. E ele não se abala, ele volta para o segundo tempo, ele dá um passe lindíssimo para abrir o placar para o Fluminense e ele continua jogando. Acho que faz uma partida que, se não é a melhor recente que eu vi do Ganso, é uma das melhores, assim. Já tinha feito um jogaço anterior do Fluminense. Rafael Prats tem pedido a seleção brasileira, mas foi a altura desse? Eu acho que não, Pascoal. E o Fluminense tem essa confiança, tem essa organização, né? Jogou tão bem quanto o jogo anterior. Contra o Cruzeiro. Ele dá um passe na perna. Eu confesso que eu não assisti esse jogo. Você estava de férias. Eu não assisti esse jogo. De férias. Não, é verdade isso. Aqui é o seguinte, o goleiro do nível dele tem que pegar essa bola. Não, o goleiro do nível dele é isso.
Tem que pegar. O goleiro de nível dele é Não, isso. tem que pegar. Então discutindo É o nível igual do o goleiro do Vasco. Rapaz, aqui é perigoso, hein? Eu acho legal. É bom goleiro, É igual o mas goleiro do bom Vasco. goleiro. O goleiro do Vasco tomou um frango Contra o São Paulo. contra o São Paulo. Aquilo é frango tradicional. Aquilo é frango. A bola passa por ele, bate no pé bate dele e da um abraço. perna, É muito outra diferente coisa, desse. né? Não é falha. É diferente desse. Isso. E esse eu acho Isso que é ainda tem uma falha, isso questão não de é frango. posicionamento anterior. Eu acho que o Ayrton Lucas não tem feito boas partidas, assim. Mas, assim, Mauro, a vitória do Fluminense, Mas eu acho que ela é o inquestionável. Fluminense tem né? o Flamengo tem todos os números a favor no jogo e o Fluminense tem uma coisa aqui. O Fluminense tocou posse de bola, maior número de passes, né? Trocou quantas bolas foram roubadas, tudo ele trocou por uma coisa simples no futebol. Gol. Pelo gol, pela pontaria, que parece que o Flamengo desperdiçou. Olha lá, olha ali, ó. Aí, Mauro Só que grande gosta. chance, tem uma a mais. Não, Mauro, você que gosta de número aí. Não é isso. É fazer os gols, né? Aí eu volto àquele que ele faz também só. Primeiro tempo, o Flamengo podia ter saído vencendo, apesar de que a boa chance foi aos 40 e tarará no pênalti. Mas até lá, o Flamengo podia ter feito 2 gols. As chances mais claras foram do Fluminense. O Flamengo podia ter feito gols, mas as chances do Fluminense foram mais claras. Mas o Flamengo teve mais volume, teve mais Concordo. vezes chutando, teve Concordo. tudo ali. Então, assim, depois, em 4 minutos um gol, 14 outro, sei lá quanto, acho que 17 minutos. Não, em 10 minutos Não, em depois... 14 minutos o Fluminense fez os Foi. 2 Um gols e gol aí aos se 4, fechou um gol aos 10, completamente. aí o acabou. Flamengo teve E muita aí a dificuldade. qualidade, mérito muito... Tava cansado, né? O Arias, como cansa o motorzinho, hein? Que cara imprescindível, o Mano falou isso. Agora, você está falando das falhas ali e tal. Às vezes eu vejo o mérito do outro lado, entendeu? Lembrando que o Rossi pegou um pênalti antes de a gente... Não acho que... Não é essa defesa? É titular ou não? Vai trocar essa defesa para jogar Essa o Corinthians? defesa- O Wesley ou o Varela? Muitos querem o Wesley. Quando joga o Wesley, querem o Varela. Quando Agora- joga o Varela, Não, a eu torcida acho que pede com o o Wesley. Felipe isso está claro. O Wesley é o lateral direito titular Zagueiros. do Seria a minha escolha Zagueiros. também. Quem são os zagueiros? Os zagueiros, ele falou em entrevista coletiva ontem que ele tem uma dúvida entre o Fabrício e o Léo Ortiz. Então, mas estavam lá os dois ontem. Então tá Mas o Léo titular. jogou de volante, né? O Léo Ortiz jogou de volante. Não, o ontem. Ortiz, ok. Mas estava lá, para proteger também. Sim. Mas os dois que jogaram foram titular um tempão. Não sei se são titulares do Felipe Luiz. Mas pode ser que venham de titular e venha o Léo de volante. Não, vai ter o Pulgar. Aí vai ter o Pulgar. Pô, mas o Pulgar... mas só o Tite que gostava do Pulgar. O bom era o Léo Ortiz. Não, tem que voltar o Pulgar. É sempre assim. É meio que nem o Varela com o Wesley. Mas vai jogar o Pulgar. Lateral... Agora já não está servindo... Então, aí o Ayrton já não serve mais para descer? Ele é o Alexandre. Mas, Por favor. Mas até então o Ayrton não era descartável. Então, assim, agora do meio para frente, óbvio, vai ter Gerson, vai ter Arrascaeta, vai ter De La Cruz. Sim. E terá o meio ou não o tava todo Gabigol? mexido, né? Terá ou não o Gabigol? Você sabe que eu tenho defendido, ter achado o Gabigol, deixa ele lá, ele na hora vai fazer um gol decisivo, etc. Não dá para descartar Mas essa ideia. mesmo com o Felipe Luiz, ele, com as chances que tem tido, já melhorou fisicamente, etc. Mas a participação dele no jogo ainda é muito pequena. Muito Vamos pequena. ver o Felipe falando do Gabriel para a gente fazer esse debate, porque eu acho que é um debate interessante. Eu tenho uma visão sobre isso, mas eu acho importante a gente ouvir o Felipe, né? Porque já está sendo muito criticado, que o Gabriel só está ali porque é amigo. Acho que não é bem por aí. Vamos ouvir o Felipe depois do jogo falando do Gabigol. Primeiro, o que eu mais peço para o Gabi é o posicionamento dele, que ele se posicione de um jeito onde seja produtivo, né? Que ele possa conseguir atacar bem os espaços que é o que ele faz de melhor. Obviamente que cair no impedimento é uma leitura, um timing que às vezes ele não tá tendo, mas para mim é menos pior, né? Às vezes ele ficar impedido do que ele descer para buscar a bola no pé, como eu vi ele fazendo anos anteriores, né? Então assim, que ele saia esporadicamente, ok, mas que o mais importante é que ele guarde a posição dele, que ele entenda os movimentos que ele tem que fazer. E obviamente que um cara que estava bastante tempo sem jogar, esse time não está nas melhores condições, mas que a tendência é que melhore. Não são as melhores condições, não é a melhor forma. Tá claro que o Pedro está fazendo muita falta nesse time do Flamengo, mas nesse momento, com a maneira que o Flamengo joga para um centroavante, é o Gabriel. O Bruno Henrique, quando joga ali, fica torto. Joga melhor quando está aberto. O Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil e, desculpa, para mim, o Gabriel estaria na frente dele mesmo se tivesse condição de jogar a competição. Concordo. Não tem
opção. É o Gabriel. Vou falar uma coisinha para a senhora. Você viu quantos requisitos você falou que o Gabriel não está bom? Ele não está bom para finalizar. Ele só está bom... Não teve nenhuma ontem. Nenhuma finalização. Só uma bloqueada. Eu senti saudade do Gabriel ontem. Eu fiquei vendo o jogo, cadê o Gabriel? Ele vai jogar? Quando que ele vai? Onde é que... Entendeu? Parece que quando a bola está do lado esquerdo, ele está do outro lado e completamente alheio ao jogo. Quando a bola está do lado direito, assim, é muito desconexo do jogo. Precisa entrar no jogo. E a pergunta foi feita porque ele ficou 2 vezes em impedimento, né? E não é o primeiro jogo que ele fica em impedimento. E aí né? perguntaram sobre Porque é o seguinte, posicionamento. ele demora muito para sair depois que o Flamengo ataca. E como o Flamengo recupera muita bola, acho que a gente viu ali no mapinha, deve ter recuperado 18 bolas de recuperação. O Flamengo recupera muita bola e rapidamente, o centroavante está sempre impedido. Ele tem que ter mais atenção, tem que ser mais atento, prestar mais atenção no jogo. O jogo está em desenvolvimento, o zagueiro está saindo, sai junto com o zagueiro. Ah, não, eu vou na minha aqui, na manha do gato, que eu não vou cansar, vou respirar. Aí um abraço pro gaiteiro. Quando a bola chega, tá impedido. Não é possível que ele tá pensando nisso hoje. Entendeu? Olha aí, ó, os números dele no jogo de ontem. Poxa, sai mais rápido, mais colaborativo. Pascoal, uma finalização. Ele teve uma finalização no jogo. Bloqueada. Então, mas é isso, né? Aí tem gente do outro lado também. Mas teve uma. Agora, vamos falar, assim, para o Gabriel é muito pouco. Não, bem lembrado, mas muito a do Arias não bloquearam, a do Lima não bloquearam. Não é bem assim, gente. Ah, ele teve uma. Mas é outra E ideia quando de você jogo, fala de jogar com ele, eu tenho defendido muito jogar com ele. Mas eu tô pensando assim, o Bruno Henrique indo lá, quando ele joga, eu tô tirando o Plata do time. Se vou jogar com o Gabigol, porque eu vou jogar com Michael. ele, tô tirando o Michael, eu tenho que ver o que fica melhor. Por isso que estão começando a achar. Se ele decidir contra o Corinthians, tá vendo? Valeu a pena insistir. Não, mas o meu Se ele ponto, não Mauro, é que para decidir, tirar vão o achar Gabriel, que... você precisa treinar esse time de uma maneira diferente. Aí você vai botar Bota o Bruno ataque jogando rápido. por dentro, O o Michel Bruno aberto. não vai bem jogando por dentro, gente. Ele joga torto. Mas você pode botar o Bruno Henrique Jogou várias do lado, vezes, o né? Plata... Torto. O Bruno Henrique e o Plata, ou o Michel, ou esse menino que jogou ontem, o Michael, o Matheus Gonçalves. o Michael, o Matheus Gonçalves, que eu acho um canhotinho bom. Finalizar, né? Hã? Não tá lá, termina sem finalizar no gol. É que a tela diz uma Centroavante coisa e o duro, GC né? diz outra, tá bom? Então, o Flamengo pode trocar um ataque com um centroavante Ríspida. mais presente na área por um ataque muito mais ágil, muito mais rápido. Tem essas variações. O Flamengo tem um elenco, atenção que eu vou falar, assim, um elenco incomparável. Ninguém tem igual. É incomparável. Se ganhar e perder, faz parte do jogo. Mas ninguém tem igual o time do Flamengo. Ninguém. Ninguém tem a qualidade que tem o time do Flamengo. Ninguém. Não dá. É incomparável o elenco do Flamengo. E um elenco O incomparável, Botafogo dá pra comparar. para mim, é incomparável. Tem isso? Incomparável. É a palavra o Flamengo da moda é no UFC agora. incomparável. Não dá para comparar. Eu não consigo encontrar argumentos para comparar. Do outro lado, dá para você montar um time com 3 atacantes de velocidade. Sim. Você pode montar um time com 2 homens de marcação, 2 homens de saída de bola. Você pode fazer um time com 3 jogadores com saídas de bola no meio campo. Claro que você pode, você vai fazer isso agora? Tem tantas virtudes no time do Flamengo que você tem que... Claro, o treinador está chegando agora, não dá para trabalhar tudo, não dá para ter todas essas variações. Esse é o ponto, Pascoal. Sim, o que está jogando é assim. E assim não está. Assim fez 1-0 contra o Corinthians, mas no segundo tempo o Flamengo não entrou em campo. Mas você mudaria, então, para o jogo de domingo? Dá tempo de treinar isso? Não dá. Então Mas tem você- que continuar. Mas peraí, você tem deve que- ter treinado um pouquinho esses dias. O Felipe teve tempo para isso. Ele ficou só treinando com o Gabigol. Mas O Gabigol não tinham treinou uma 7 nas alternativa. seleções. Então, se o Gabigol machucasse ontem, não estou torcendo por isso, ele não tinha jeito. Eu vou entrar aqui, o Posso falar Bruno, uma quebra o galho sandice? aqui. Eu vou falar uma ele deve ter sandice pra treinado vocês. o plano A, B, C, como preparando dizem pra que ouvir. o outro técnico não treinava. Eu vou Então, falar uma assim, sandice, Fala, eu quero ouvir o para Virne. vocês. O Flamengo tem um menino na base, como é que é o nome dele? Fez gol contra o Grêmio. Eu vejo jogar na base e eu estou tentando me lembrar o nome dele aqui. É até um nome... Matheus Gonçalves, né? Não é o Matheus É o Gonçalves. nome feminino, que é o nome feminino. Ah, sim, ele fez o gol lá Fez no o gol contra o Sub-19. É o que, Tereza? Tereza, Felipe, não, Felipe Tereza. Felipe Tereza. Isso. Ah, é verdade. Vou falar uma besteira. E se o Gabigol não tiver bom, esse moleque é rápido, sabe fazer gol. O Plata é rápido, sabe chutar no gol.
Né? Ah, eu Dá para acho ser que um vocês ataque de estão velocidade. viajando. Você não vai ter um Nossa, ataque de final de presença Copa de do área, você vai ter um Brasil. ataque de velocidade. Esse moleque tem o perfume que a bola gosta. Vai na minha senhora. Esse moleque, esse Felipe Tereza, ele tem o perfume que a bola gosta. Deixa o conselheiro falar aqui, gente. Bom, primeiro Conselheiro do clube. Só para fazer justiça à sua injusta rispidez, o Gabigol chutou uma vez em gol, foi bloqueada, por isso não conta a finalização em gol. Então a nossa tela estava errada. Não, ambos estavam certos. A tela estava certa e o GC também. A senhora estava Eu não errada. entendi. Não, você que estava errada, ele disse que ele finalizou uma vez. Foi bloqueado, não foi no gol. Finalização. Foi bloqueado, não foi no gol. É bloqueado. Até uma finalização que não foi em gol. bloqueada, não foi a gol. Foi no gol, não foi no gol. No 7,32 por 2,44. O gol mede 7,32 por 2,44. Então quem não E entendeu o Data fui eu. Espírito não me agradece. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Não foi no gol nem pra fora. Foi bloqueado. No gol nem pra fora, foi bloqueada. Porque se fosse pra fora, contaria como uma finalização. Pra fora. Uma finalização pra fora. O zagueiro cortou. Olha a situação do treinador Você do vê Flamengo. como são as coisas. Ninguém tinha falado nada. Só você teve coragem. Olha a situação do treinador do Flamengo. Eu não tô aqui todos os dias, eu não fiz da democracia, eu passo de vez em quando. Ele tem o time há pouco tempo nas mãos, Sim. pouco tempo trabalhando. Ele quer implementar uma ideia de jogo que é mais compatível com as dos jogadores e não é uma ideia fácil. O que o Felipe tenta fazer é um jogo rebuscado, refinado, que combina com um time extremamente técnico, como disse o Pascoal do Flamengo, que passou por uma mão de diversos outros técnicos que tentaram fazer diversos outros tipos de jogo e não funcionou. Não funcionaram os outros tipos de jogos. Só com o Dorival Júnior funcionou. Tudo bem, essa é uma discussão para outro dia. Funcionou, mas é uma discussão para outro dia. Que não tem tempo aqui, eu tenho que olhar o tempo do programa. E ele precisa achar uma solução para o centroavante que não está funcionando. E aí você fala, o Bruno joga torto. Se ele jogar, por exemplo, com o Michael aberto na esquerda, uma opção. Sim. Mas o Gabigol. O Gabigol conhece o Arrascaeta, o Gabigol conhece o Bruno. Não, o Gabigol fala que só o Arrascaeta enxerga ele. O Gabigol conhece o Gerson. Eu entendo a insistência do Felipe por dois motivos. Um, não tem o Pedro. Segundo, ele conhece o jogador, conhece os jogadores que jogam com ele, sabe o que pode acontecer ali e o técnico não tem como saber. Porque o técnico, ele não é um adivinho, ele não é futurólogo, ele não é mágico. Ele é um cara que faz as coisas que aumentam as chances de funcionarem para o time ter mais chances de ganhar. Às vezes elas funcionam e o time não ganha. Às vezes elas não funcionam e o time até ganha. Só que se elas funcionam em 10 partidas, você ganha no final dessas 10 partidas mais partidas que as 10 partidas em que não funcionaram. Partindo dessa perspectiva, eu acho que o Gabigol tem que jogar. Mas sempre defendi isso aqui. Não, mas eu sempre defendi isso aqui. O Borja ele defende, mas ele não está vendo produtividade. Sim, vai ter. Não, isso é um fato. Eu concordo com o Mauro. Eu só não entendi. É que mudar agora. Eu só não entendi a opinião do Pascoal. Se o Gabigol começa ou não começa com ele. Nesse jogo contra o Corinthians? Então. Nesse jogo contra o Corinthians começa o Gabriel. Ué? Mas se o Gabriel não estiver produzindo, se o Gabriel não produzir, tira. Qual é o problema de tirar o Gabriel? Mas eu não tenho outro. Não, pode tirar. Eu não, pode. Não vai ter o Carlinhos, porque o Carlinhos não pode jogar a Copa no Brasil. E o Carlinhos começou a carreira no Corinthians, né? Então também tem esse detalhe. Se não puder, qual é o outro jogador que faz a função? Durante o jogo, eu concordo com você. O Plata pode fazer o centroavante? Pode fazer o centroavante. Já jogou assim? Muito obrigado. Então, o Plata pode ser o centroavante. Tem esse menino, esse Felipe Tereza, que ele é... Na base ele joga. Tem que começar a dar chance para esses caras. Não, ontem até tirou o Gabigol, botou o Lohan, mas, sei lá, quase 80 minutos, 78, talvez. O Lohan ainda deu uma cabeçada, se atirou na bola lá. Aqui, o Flamengo veio com a vantagem, o Flamengo nem vem desesperado para fazer gol. Mas vai pressionar, né? Não vai deixar tomar o primeiro para correr atrás. Segundo, o Felipe falou, ficou muito claro, perdi com as minhas convicções. Isso é legal, ele pensa assim. E sabe por quê, Mauro? Isso é bom. Quando eu falava sobre a questão da confiança do Flamengo, o que me chama muita atenção é que esse time do Flamengo não reage a muito... Quando esse time tomou um gol e reagiu. Sim. Eu não estou falando só conseguir o resultado, reagir. Sim. O Corinthians, por exemplo, ontem tomou 2 gols, quase tomou o terceiro no primeiro tempo. É um time que está na zona do rebaixamento, mas jogando no seu estádio, vai para o segundo tempo, alguma coisa acontece. Como melhorou contra o Botafogo quando perdeu, por exemplo, quase empatou no segundo tempo e depois tomou outro gol. E o time parece que tem força para reagir. Você olha o Palmeiras reage. Você olha o próprio São Paulo, eliminado da Libertadores, foi lá e reagiu contra o Botafogo, fez 2 jogos de mata-mata no segundo tempo melhor do que foram os primeiros tempos de ambos os jogos, contra uma equipe bem melhor.
esse time do Flamengo não reage. Esse time do Flamengo não reage porque... Para você não tem a ver com o resultado do Clássico e o resultado do Corinthians, ou tem também? Eu acho que o time do Flamengo, porque os próprios jogadores, eu estou pensando nos seres humanos que estão jogando ali, que não são personagens frios, são pessoas que querem ganhar. São caras que querem ter sucesso, que preferem muito mais ter alegria jogando bem do que o que estão passando. Eu acho que esses caras estão sentindo o momento da equipe demais. Eles sabem do peso desse jogo, porque para esse Flamengo disputar um quarto, um terceiro lugar de Campeonato Brasileiro é muito pouco, se for eliminado da Copa do Brasil. E na hora de definir, quando a coisa começa a não acontecer, começa a ficar pesado. Não, se o Flamengo for desclassificado pelo Corinthians, é tragédia. Isso é tragédia. Toda essa enumeração que o senhor está passando, o senhor está enumerando uma tragédia. Por quê? O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca. Vale nada. É o bastante? Não, vale nada. Foi desclassificado na Libertadores pelo Poçante Penharol. E 2 Tá fora anos, da né? disputa Estão do falando brasileiro. Olímpia. Eu quero saber a opinião E aí, do Mauro ano sobre passado, essa, passaram pelo sobre essa Olímpia, esse questão ano Tá tudo no de pacote aqui. confiança. Não virou o ano, acabou. Tá tudo no Se não pacote. passar pelo Corinthians, é tragédia. Como é que a senhora fala? É rumo a Tóquio? É rumo ao Mundial e crise na Gávea. É um disjuntor o Flamengo e não tem dimerização. Não, e aí, ou lá ou cá. E aí uma faixa do meio. serão 2 anos, né? Porque aí vai lembrar que o ano passado também não ganhou nada. Então, em 2 anos, um título carioca. Mas que tem o ano que passado lembrar. nem teve. Não, é o que vão lembrar. Mas você acha que o Corinthians time que chega... custa quanto? Você falou que custou 1 bi tanto por ano? Eu imagino que só a folha deve ser uns 30 milhões. Imagina uma folha dessa aí, uns 30 milhões, mais o departamento todo, você deve gastar uns 50 por mês. E aí nós estamos falando em quanto? 600 milhões por ano, em 2 anos, 1 bi e 200. É muito dinheiro. Para um ganhar título. um carioca. É muito pouco. Ainda que ganhe a Copa do ainda que Brasil ganhe é a pouco, Copa, né? não vão ficar Deixa eu satisfeitos. ouvir o Mauro, que a gente Agora, tem acho 5 sim. minutinhos. Eu quero saber se ele concorda com a tua teoria da confiança. Só uma coisa antes de passar para o Mauro. Diga. Só a teoria da dimerização. Eu acho que o Flamengo entra em Itaquera, por exemplo, faz um gol, começa a jogar bem, os caras crescem. Os caras crescem. Se toma um gol, pode até mudar isso. Se toma um gol, mesmo quando sendo um pouco instável, quando está pressionando e as coisas começam a não acontecer pro Flamengo. Crise na Gávea. A dimerização. Eu acho que o Flamengo vem confiante sim para esse jogo, porque vai falar, pô, agora eu tenho fulano, Beltrano, Ciclano que não estavam lá, etc e tal. Agora é a. Como é que você fala? A cavalaria toda, o Pascoal diz. O meio-campo não estava, né? No Flamengo. Não estava. O que é maior, a confiança ou o peso? Não, pressionado com essa história de. Imagina não ganhar nem a Copa do Brasil e tal. A pressão, concordo com você, é maior. Terceiro torneio E o importante. Corinthians meio que naquela. O Corinthians é doido para ganhar, mas naquela. Mas meu negócio é o brasileiro. Mentira, tá louco para ganhar. Então, entre obrigação, assim, é o Flamengo. Lembrando que a mudança de data e todas essas questões. A pressão o pagamento do Hugo, vai tudo para a arquibancada de Itaquera. Mas É a Binercracia, ele está interferindo na opinião do amiguinho. Mas o corintiano gritou ontem. Peraí, Biner. O corintiano gritou ontem que domingo é guerra. Por conta o corintiano está querendo também, vai dar uma pressionada no time também. Não é que o Corinthians vai entrar tão levezinho assim, não. Vai entrar animado. Tentou gerar discórdia e a gente concordava. A vitória... Bem, Nação, a verdade é que, já vou trazer a questão do Gabigol, mas a verdade é que comparar o jogo Flamengo e Fluminense com o jogo de amanhã do Flamengo contra o Corinthians é bizarro. Por mais que nós tínhamos esperança do brasileiro, eu não tenho mais, sinceramente. Mas por mais que nós tínhamos esperança, o jogo contra o Fluminense não era um jogo que valia tanto assim, se você parar para analisar. Mesmo que o Flamengo ganhasse, nós teria aproximado, né? Porque agora o Botafogo empatou. Teria dado a colada e nós temos um jogo a menos. Mas daí dizer que eles iam tropeçar outras vezes, nós ganhar todos os jogos, ou a maioria deles, para ser campeão, é bem difícil. Então, assim, o peso de cada jogo é diferente. Sem falar que o elenco também não estava completo. Então, acho bizarro querer fazer uma comparação entre Flamengo e Fluminense e Corinthians e Flamengo. Não vejo isso. Acho que nós vamos passar assim, estou confiante. Gente, fontes ligadas ao Gabigol me relataram que existe uma conversa, um acordo verbal. Acordo verbal não vale porcaria nenhuma, mas segundo as informações que eu obtive, existe um acordo verbal do Gabigol se transferir para o Corinthians de graça o ano que vem. De graça. Tá? Então eu não me surpreenderei se o Corinthians o ano que vem estiver vestindo a camisa, se o Gabigol
o ano que vem estiver vestindo a camisa do Corinthians. Se for vontade dele, ele vai. Para jogar no Flamengo tem que querer, porque o Flamengo é grande. Beijo no seu coração rubro-negro, mais tarde tem mais vídeo aí, eu fui nessa.